Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e parece, que a gente jamais estaríamos aqui, praticamente um ano fazendo o nosso culto somente online. Estamos seguindo aí as recomendações das nossas autoridades, seguindo aí o decreto municipal e precisamos, entender que a situação ela é delicada, ela é difícil, não somente por aqueles que se encontram enfermos, mas cabe a cada um de nós entendermos que Deus tem o controle de todas as coisas. E, sem delongas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmos de número 107, versos versículo 1 ao versículo de número 8. Salmos 107, dos versos 1 a 8. Se você pudesse colocar de pé, gostaria que vocês colocassem de pé para fazermos a leitura desses versículos. Salmos de número 107, versos de 1 a 8. A palavra do Senhor nos ensina assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107 não descreve quem escreveu, mas uma coisa é certa: o salmista ele descreve não somente a graça que ele tem no nosso Senhor e no nosso Salvador, mas ele reconhece a autoridade e ele reconhece aonde a sua mão está segura. O que nós percebemos nesse texto que é relevante para nós nessa introdução, dado aqui nesses primeiros versos, é de alguém que está pedindo socorro, misericórdia, clamando ao Deus ressurreto para que os livre das aflições, da angústia e que o livre de uma alma que está desfalecida por não enxergar claramente as tribulações que lhes está cometendo. O que a gente percebe é que o salmista ele tem segurança e ele reconhece que a misericórdia e que a graça do nosso Senhor estão diante de todos aqueles que estão remidos naquele que tem ao controle de todas as coisas. O que chama atenção é que do versículo de número 7 ao versículo de número 9, o salmista ele vai dizer que não somente ele tem segurança, ele tem confiança de que Deus tem o controle de todas as coisas, mas ele reconhece que a sua vida ela é conduzida ou ela é reconduzida através da graça e da bondade e das maravilhas que o nosso Senhor tem para com seus filhos. Por isso que nós todos os dias precisamos reconhecer que mesmo diante das lutas, das angústias, das tribulações que nós temos enfrentado, a graça do nosso Senhor habita na vida dos seus filhos. Eu e você estamos aqui neste momento para glorificarmos, exaltarmos, mas em tudo, cultuarmos em oração, em louvor, em honra e glória àquele que tem sido fiel para comigo e para cada um de vocês. Vamos orar nesse momento, agradecer ao nosso Deus pelo cuidado que Ele tem derramado em nosso favor. Senhor Jesus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua graça, reconhecer que mesmo diante das adversidades, o Senhor cuidou e zelou de nós. Parece difícil de nós acreditarmos, mas vai fazer um ano que nós vivemos debaixo de uma pandemia, situação muito delicada, muito difícil, mas nós reconhecemos a graça e a misericórdia do Senhor. Podemos afirmar, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu clamo para que a Igreja Presbiteriana do Jundiaí, assim como todas as igrejas que fielmente honram e glorificam a Ti, continuem firmes no propósito em olhar para o autor e consumador das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, continue nos guiando de uma forma digna
de uma forma honesta, de uma forma onde a gente consiga enxergar, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Cristo Jesus, aquele que veio a este mundo e pagou o meu preço e o preço de cada um de vocês na cruz do Calvário. Agradecemos pelo privilégio e pela graça que o Senhor tem nos dado. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando, desde o início de fevereiro, nós estamos estudando acerca da unidade da igreja, estudando aspectos que envolvem estarmos juntos, estarmos conjuntamente juntos nessa unidade. Nós estivemos estudando acerca aí do Salmo 133, nós fechamos semana passada analisando alguns slides, e dentre eles nós analisamos essa frase de A.W. Tozer, onde ele diz: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. E nós precisamos, principalmente nesse tempo, de um momento delicado que nós vivemos, de angústia, de preocupações, de confusões, de uma certa forma, porque a medicina fala algumas coisas, a economia fala outras coisas, os políticos falam algumas coisas, outros políticos falam outras coisas, e enfim a gente fica perguntando a quem nós devemos seguir, quem nós devemos ouvir. No final, a nossa verdade, ela se encontra na palavra de Deus. E nós precisamos, nesse tempo, investirmos tempo naquele que tem conduzido as nossas vidas, aquele que tem cuidado de nós. Por isso, meus irmãos, nós fechamos semana passada no Salmo 133, aonde Deus, ele encerra através do salmista Davi, no Salmo 133, dizendo que ali ele ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos entender o contexto de unidade, meus irmãos. Nesse momento delicado e difícil que nós vivemos, nós precisamos nos unirmos, não somente como igreja que cultua, que glorifica e exalta o Senhor. Nós precisamos levantar um clamor ao nosso Deus, nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter vida de comunhão, intercedermos uns pelos outros, nós precisamos interceder pela nossa cidade, intercedermos pela nossa família, não somente reunida aqui na cidade de Anápolis, mas todos os lugares. Nós precisamos interceder principalmente pela nossa nação que vem enfrentando meses e meses aí de angústia com relação à Covid. Contudo, como é que nós fazemos isso? Como a igreja faz isso? Qual é o propósito que a gente enxerga e percebe que, mesmo diante das tribulações, das adversidades, a gente consegue enxergar o papel da igreja no propósito de Deus para todas as coisas. E aí nós vamos estar estudando nesse domingo e no próximo domingo acerca da unidade da oração. Como é que a igreja se porta diante das tribulações, diante das dificuldades que temos enfrentado. Então eu gostaria que você abrisse junto comigo em Atos, capítulo de número 12. Atos 12, hoje nós vamos estudar os versículos de 1 a 5. E semana que vem nós vamos analisar como é que Deus manifesta a bênção dele, ouvindo a oração da sua igreja. Atos capítulo 12, versos de 1 a 5. Atos 12, versos de 1 a 5. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesses versículos, principalmente no versículo de número 5. Tá? Nós vamos estar focado no contexto desse texto, mas quais são os princípios fundamentais para a nossa igreja, para nós. Atos 12, versos de 1 a 5, a palavra do Senhor nos ensina assim. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A gente analisando o contexto aí de Atos, a gente analisando o contexto do que está acontecendo com o apóstolo Pedro e, consequentemente, o que está acontecendo ali
aos redores, né, de Jerusalém, a gente vai perceber, a gente vai entender algumas coisas fundamentais, ou que estava acontecendo. Primeiramente, a gente precisa entender que uma igreja triunfante é uma igreja que ora. É uma igreja que investe tempo em oração. Né? Nós estamos aí, nós vamos ficar aí nos próximos 10 dias, praticamente, né? De certa forma, vamos ter que seguir um lockdown. E eu proponho aos irmãos, nesses próximos 10 dias, nós estarmos orando, intercedendo pela nossa igreja, estarmos orando, intercedendo, né, pelos nossos irmãos, intercedemos pela nossa cidade, enfim, termos um tempo de oração, um tempo onde a igreja ela se mostra ativa naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque uma igreja que ora é uma igreja que ela tem a sua raiz voltada para os princípios que regem aquilo que Jesus fazia. Jesus ele não era só um homem que conhecia a palavra de Deus. Jesus era um homem que orava. E é interessante que C.S. Lewis ele vai falar algo muito interessante a respeito. Ele diz assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. O homem que ele tem a sua vida devotada, né, a ter uma intimidade com Deus através da oração, ele tem não somente uma profundidade, né, espiritual de santidade, independência de Deus, mas a oração ela purifica os princípios espirituais que nós precisamos ter. A gente começa a ter uma visão significativa de quem Deus é e de quem nós somos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que uma igreja triunfante é uma igreja que investe em oração. É uma igreja que gasta tempo na sua unidade de oração. Uma igreja viva é uma igreja que investe tempo em juntar com irmãos e, no caso, reunirmos em família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, ou a gente fazer uma live em prol de gastarmos tempo orando por aquilo que nós precisamos diariamente. Nós precisamos de Deus, nós carecemos de Deus. Diante dessa situação caótica, de certa forma, que vivemos, nós nunca vimos tão claramente a dependência do homem como nós estamos dependendo de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês é que o momento que o apóstolo Pedro vive, consequentemente o evangelho, né, aí descrito em Atos, é um momento muito delicado, porque Atos é um livro que ele não só ele descreve, né, a ascensão de Cristo, o avivamento, né, através da pregação do apóstolo Pedro, mas ele também vai descrever, né, a história, ou a conversão de Saulo, que vem se tornar Paulo, né, e vai descrever as viagens do maior plantador que houve depois de Jesus. O maior plantador de igrejas, né, que levaria o evangelho a todas as nações, e esse evangelho que chegou a mim e a cada um de vocês. Por isso, Atos, capítulo de número 1, ao versículo de número 5, descreve, né, a história aí do momento delicado que Pedro está enfrentando. O texto vai nos dizer, e aqui eu quero fazer uma breve recapitulação com vocês, o que vai dizer aí os primeiros versos. Né, vai dizer que naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Percebam que Herodes não é o Herodes grande e nem Herodes Antipas, né, aquele que mandou decapitar João Batista. Não, esse Herodes é Herodes Antipas I. Ele era sobrinho de Herodes Antipas e foi neto de Herodes o Grande, ou seja, cada um, né, tinha o seu nome Herodes, mas eles significavam, ou eles tinham algumas diferenças no seu nome. E ele era muito mau. Ele era um homem muito maligno em satisfazer não somente aquilo que o povo desejava, mas ele era um homem extremamente cruel, porque ele prende alguns da igreja não só para maltratar. Né? Aqui a gente é descrito a morte de um dos apóstolos, porque Tiago ele era irmão de João, filho, né, filho de Zebedeu, o que é descrito lá quando
Jesus chama, né, os apóstolos no livro de Mateus, né, para o chamado para o ministério. E então o que o texto vai nos dizer aí é que Tiago, ele é morto. Alguns irmãos da igreja são presos, e Pedro, né, ele consequentemente é preso também, porque ele estava pregando o evangelho, e o evangelho ele já estava sendo disseminado, podemos dizer assim, pelas regiões, né, ali não somente do Grande Oriente, mas o evangelho estava sendo proclamado. Se você depois ler o contexto aí do capítulo, principalmente do capítulo 11, vai descrever que o evangelho ele estava chegando em locais como Antioquia, aonde as pessoas estavam enxergando e percebendo que os primeiros cristãos, eles estavam, de fato, ouvindo o evangelho da verdade. Mas havia uma preocupação, porque quanto mais crescia o evangelho, mais crescia também o ódio, a aversão ao evangelho de Cristo Jesus. Tanto é verdade que muitos estavam se dispersando porque já havia sido morto Estevão, né, apedrejado por causa do evangelho em Atos, capítulo de número 7. Então, a gente analisando o contexto, a gente percebe que a situação dos apóstolos não era fácil, principalmente do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é preso por causa do evangelho, e Herodes queria fazer a mesma coisa com Pedro. Ele queria matar Pedro da mesma forma que ele já matara Tiago. E aí o que vai nos chamar a atenção é que Pedro, ele é preso, e ele tinha a segurança de 4 guardas que ficavam mudando os seus turnos, mas não ficava um guarda, era sempre 4 guardas. Versículo de número 4, vai dizer aí: tendo feito prender, lançou no cárcere, entrando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, quando Pedro é preso, ele é preso na época da festa dos pães asmos, como nós já mencionamos lá atrás, que era o preparativo para a Páscoa, e no dia da Páscoa, no dia da celebração, né, Herodes queria dar de presente aos judeus, né, Pedro, para ser, né, não somente maltratado, mas para ser provavelmente morto pelas mãos dos judeus. Porque o que chama atenção é que quando existe essa atitude de prender Pedro, diz que isso trouxe alegria para os judeus, isso trouxe satisfação para os judeus que não queriam crer na verdade do evangelho. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, qual foi a atitude da igreja diante desse cenário. E aí eu quero ler com vocês de novo o versículo de número 5, que nós vamos nos ater no versículo de número 5 hoje. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante da igreja. O propósito soberano de Deus não pode ser impedido por homem algum, nem por poderio humano nenhum. Os propósitos de Deus, eles vão se cumprir, e Pedro era o homem que Deus havia levantado para fazer ainda inúmeras obras para a honra e glória do nosso Senhor. E a gente percebe, humanamente falando, que a situação de Pedro, ela não era fácil, ela era desoladora e sem esperança, porque parecia, né, que não tinha como Pedro escapar, porque além dele estar debaixo da autoridade romana, né, era na época, né, o império ibérico de Roma era muito poderoso, era muito forte. Pedro, ele não tinha, né, nenhuma habilidade, vamos dizer assim, com as guerras, e ele se encontra preso. Ou seja, um apóstolo preso por causa do evangelho. E a situação não era fácil, a situação era delicada, ela era difícil. E o que chama atenção é que os crentes, eles não se reuniram para levantarem alguma... como é que eu poderia dizer? Levantar alguma ofensiva, ou eles levantarem algum movimento, né? ou eles se revoltarem, ou fazer como foi feito ali nos Estados Unidos, né? Onde o presidente Trump, né? Incendiou, né? Inúmeros simpatizantes, né? E crentes chamados radicais, né, que invadiram o Capitólio, né, atacaram, né, tentaram atacar ali os deputados e senadores, e vocês viram, né, aquela situação desagradável
que ocorrera ali. Então a gente percebe que a igreja, ela não levantou para fazer algum movimento de revolução popular, ou não se levantou para se organizar nas ruas, ou fazer algum assinado reivindicando direitos, e nem ficar apelando às autoridades, gritando o nome de Pedro. Não fizeram nada disso. O que o texto vai nos mostrar é que, diante da situação delicada que Pedro estava vivendo, eles oraram e eles clamaram a quem poderia resolver o problema. Eles buscaram na pessoa certa. Eles dobraram seus joelhos, eles foram clamar ao Senhor do Universo. Eles clamaram, eles pediram, eles ajoelharam e eles não subestimaram o poder do Todo-Poderoso. Era a maior arma que eles tinham, e a maior arma que o cristão tem, além da palavra, é a oração de dobrar os seus joelhos, a oração de entender que Deus, Ele é tão poderoso que Ele vence qualquer exército, qualquer poderio ibélico. Ele vence todas as coisas porque o nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Ninguém na face da terra poderia vencer a minha morte e a sua morte. E Jesus Cristo venceu a minha morte e a sua morte na cruz do Calvário. Por isso que eu e você precisamos entender que a oração, ela faz diferença sim. Uma igreja reunida em oração pode mover montanhas. O grande problema nosso é que nós, muitas vezes, vivemos muito preso à letra, às palavras, e esquecemos de dobrarmos nossos joelhos e clamarmos ao nosso Deus. Nós precisamos buscar um equilíbrio. Nós não precisamos também entrarmos também num outro abismo e acharmos que só a oração resolve. Nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos refletir nessa palavra, mas nós também precisamos conversar com o nosso Deus. E nós sabemos que Deus, Ele é um Senhor bem presente. Ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações. E aí o versículo número 5 vai nos dizer que Pedro, ele estava ali no cárcere, ele estava ali sendo vigiado, e a igreja ora a Deus de forma incessante, clamando a ele, clamando a igreja em favor de Pedro. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Qual a oração que faz a diferença? Qual é a oração que faz diferença? Primeiro, a oração que faz diferença é aquela que é dirigida a Deus, aquela que é dirigida a quem pode resolver os nossos problemas, a quem pode solucionar as nossas dificuldades, aquele que pode nos sustentar em todos os momentos. E aí o Salmo 121, versículos 1 e 2, nós vamos caminhar por alguns versos aí de Salmos. Poderíamos usar outros textos, mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns versículos bíblicos aí de Salmos, que eu acredito que ele vai ter muita relevância para aquilo que nós precisamos compreender. Salmo 121, versículos 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Neste cântico de romagem, você percebe a descrição do salmista em dizer que o socorro dele vem daquele que pode solucionar os nossos problemas. A oração, ela é dirigida de uma forma muito clara, de forma muito direta, a quem é um socorro bem presente diante de qualquer tribulação, de qualquer angústia. O nosso socorro vem do Senhor, e não vem só porque Deus, Ele criou todas as coisas, mas porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele quem criou eu e cada um de vocês. Por isso que, diante da nossa fraqueza, diante da nossa onipotência, diante das nossas fragilidades, nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que é forte, príncipe da paz, um Deus que controla toda a história, controla todas as circunstâncias do mundo. Ele não somente ele age em favor dos seus filhos, mas o nosso Deus é um Deus em quem nós devemos dirigir de uma forma direta e de uma forma concreta. E quem fez isso? O próprio Jesus Cristo. O Jesus ressurreto morreu numa cruz, nos dando de novo acesso a Deus Pai. Por isso que eu e você precisamos entender que, como membros do corpo que somos, nós precisamos investir a nossa vida em oração. Em segundo lugar, uma igreja que é dirigida em oração é uma igreja que tem uma oração que faz diferença, porque ela não enxerga impossibilidades. Pelo contrário, é uma igreja que sabe que
as possibilidades elas ocorrem porque Deus tem o controle de todas as coisas. Havia um grupo de irmãos que estavam orando, clamando em favor de Pedro. As circunstâncias eram adversas, elas eram terríveis. Parecia que, humanamente falando, não havia solução. Pedro não somente estava nas mãos de um grande poder bélico da época, né? Ele estava na mão dos romanos. Haviam guardas fortemente armados, não era só um, eram 4, né, que viviam dioturnamente, né, agindo de uma forma para que Pedro não fugisse, para que não houvesse solução. Humanamente falando, parecia que não havia possibilidades, mas para quem busca e clama pelo Senhor onipotente, o Deus grandioso, maravilhoso, não existe situações de impossibilidade. Salmo 46, versos de 1 a 3, vai nos dizer, ou vai nos trazer essa confiabilidade que eu e você precisamos ter. Salmos de número 46, versos de número 1 a 3. Está parecendo até um sermão, né, gente? Salmos de número 46, versos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O que o salmista está nos descrevendo, o que a gente percebe aqui no Salmo de número 46, escrito pelos filhos de Corá, é que eles têm total consciência de quem pode nos socorrer diante das tribulações. E é interessante que a linguagem usada é sobre a fúria da água, ou sobre as questões que envolvem a natureza, ou que envolvem aspectos que a gente vê aí de furacões, de tempestades, né, ou as fúrias das águas, né? Mas o salmista ele diz, por mais que isso tudo possa nos abalar, Deus, ele tem um controle sobre todas essas coisas, e não somente o controle, ele tem a total autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso que diante de Deus não existem impossibilidades, por isso que diante de Deus não existem limites. O nosso Deus, ele é ilimitado. E eu falo isso com muita paz e muita segurança, porque estamos completando praticamente um ano onde as coisas não caminharam bem, um ano onde nós não imaginávamos que chegaríamos nessa situação, mas nesse tempo nós presenciamos o cuidado de Deus para conosco. Nesse ano nós presenciamos como Deus tem zelado dessa igreja, como Deus tem nos sustentado, como Deus tem sido fiel nas pequenas coisas. Às vezes a gente fica olhando para a insegurança do governo, né? Para as decisões que muitas vezes nós não concordamos, né? Para as situações que nos afligem, que nos incomodam. Mas como é maravilhoso a gente ver a sustentabilidade e o cuidado de Deus em todos os dias, em nos dar condições de podermos pagar as nossas contas, nos dar condições de podermos ter um local para podermos descansar, termos uma igreja para cultuar. Tão maravilhoso a gente poder olhar para trás e a gente ver como Deus fez coisas extraordinárias. Eu quero convidar, né, depois vocês a entrar lá na página do Facebook da igreja, pode entrar também na minha página, e vocês vão olhar lá, vocês vão ver vídeos, né, vídeos lá do nosso primeiro reunião online que fizemos, né, na minha sala. Né, como nós evoluímos, né? A gente vai falar claramente da evolução que teve desse tempo para cá. Como as coisas melhoraram, né? Como nós adquirimos equipamentos para a gente poder fazer, né, essa escola dominical online, se Deus permitir fazer o nosso culto online, né, e saber que as coisas, né, estão chegando aí de uma forma muito mais nítida para vocês poderem acompanhar os nossos slides de uma forma muito mais clara, né? A gente ia fazendo tudo assim, né, meio que no improviso, e a gente foi percebendo as necessidades de que o evangelho chegasse com qualidade para vocês também. E isso, meus irmãos, não foi só porque a igreja se tornou ativa, porque essa igreja tem procurado orar. Infelizmente, parece que não são todos que entenderam isso, mas nunca é tarde para começar a investir também em oração.
Você pode investir em oração hoje na sua casa, no teu quarto, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, porque para Deus não existe impossíveis. Terceiro e último lugar, partindo para o nosso final. A oração que faz diferença é aquela oração que persevera, que não desiste. É uma oração contínua e uma oração que diz: Senhor, o Senhor vai me responder a minha oração. Se não for do meu jeito, o Senhor vai responder do seu jeito, que é muito melhor do que o meu. Mas o Senhor vai me responder e eu vou ficar esperando a resposta do Senhor, porque eu confio no Senhor. Atos capítulo de número 12, versículo de número 5. Diz que eles oravam a Deus incessantemente. Incessantemente. Diz mais: a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É interessante que não estava orando uma, duas ou três pessoas, mas diz que a igreja, né, ou parte dela, né, também a gente precisa entender aí que não era toda a igreja, era uma parte da igreja. Quando eu disse que muitos não entendem, é porque muitos pensam que orar é uma coisa irrelevante, ou aquela oração, a mecânica que muitos fazem. Uma oração sincera é um coração quebrantado diante de Deus, é um coração que depende do Senhor, é uma oração de entrega em reconhecimento, o reconhecimento de quem nós somos, o reconhecimento de quem Deus é. Meu irmão, minha irmã, quando eu venho à igreja às quartas-feiras para reunião de oração, eu venho não é porque eu sou obrigado a vir, porque eu não precisaria nem vir. Eu não tenho uma cláusula dizendo: pastor, o senhor tem que vir na reunião de oração de quarta-feira. Não precisaria nem fazer isso. Eu venho porque eu preciso. Eu venho porque eu careço disso. Eu venho porque, independente se vai vir 2, 3, 10 ou 15 ou 20, eu venho porque eu preciso estar diante de Deus Pai. E é muito bom quando a gente percebe que pessoas vêm para estar orando conosco. Mas a gente também precisa entender que tem muitos que trabalham, né? Tem muitos que nesse horário já estão indo para o seu trabalho. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se você não pode vir na quarta-feira, você pode vir também no domingo pela manhã, que nós temos um tempo de oração. Claro que agora, né, com a impossibilidades que estamos, né, nós não podemos, mas quando voltar ao normal, esperamos que, né, em breve nós possamos começar a voltar, né, para como o prefeito diz, né, para o processo moderado, né, a gente voltar com as nossas orações. Mas eu não estou falando só dessas orações presenciais na igreja. Eu estou falando da oração que nós podemos fazer com 2, 3 irmãos. Hoje nós podemos fazer orações online. Pastor, mas isso Deus aceita? Meu irmão, Deus, ele está interessado em corações contritos a Ele. Ele quer saber se quando você dobra o seu joelho, se você o dobra em espírito e em verdade. Porque parte dessa igreja orava com intensidade, com clamor a Deus, por uma pessoa muito querida. Eles sabiam da importância que o apóstolo Pedro estava fazendo, ali naquele contexto. Eles sabiam de toda a história do apóstolo Pedro. Eles sabiam que Pedro não poderia ficar desamparado. Eles não poderiam estar presentes ali com Pedro, mas espiritualmente falando, eles poderiam estar orando pelo apóstolo e clamando pela vida dele. É interessante que a gente olha nas cartas de Paulo, e Paulo, quando ele vai falar, principalmente na igreja de Éfeso, de Gálatas, né, ele diz assim: olha, eu estive orando por vocês, eu lembro de vocês das minhas orações. E aí o contexto ele troca, porque Paulo está preso, mas mesmo preso, Paulo ora pelos irmãos das igrejas. Salmo 20, versículos de 1 a 5, demonstra como tem que ser a nossa atitude diante das adversidades, das dificuldades que nós vivemos. Salmos 20, versículos de 1 a 5, o texto nos ensina assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus rastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com
com vitoriosa força da sua destra. Esqueci de colocar o versículo de número 6, mas o que o Salmo de Davi descreve é em favor do rei. Não somente o rei, no caso ele era o rei de Israel, mas não somente a ele, mas ele está clamando pelo Salvador que viria. A gente já vê a prefiguração e do Cristo que viria e o verdadeiro rei que nos salvaria e nos daria uma novidade de vida. Nós perseveramos porque aquele que persevera, ele sabe que o Senhor vai nos responder no dia da nossa tribulação. Ele nos traz a segurança. Nós nos reunimos no santuário não só para clamar pelo socorro, mas nós aceitamos de bom grado tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos oferecido. Por isso que nós devemos celebrar com júbilo e com vitória, porque a maior vitória nós já tivemos em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que a arte, vamos dizer assim, de orar, ela vai muito mais do que momentos que nós temos com Deus. Orar é muito mais do que orar, é muito mais do que uma arte ou um aprendizado que nós temos com os nossos pais, ou com a liderança, ou com membros da igreja. Orar é uma arma poderosíssima que a igreja tem diante de um mundo perdido. Filhos e filhas, homens e mulheres, jovens e crianças, nós precisamos entender que a autoridade de Deus foi dada na terra através da igreja que clama a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não desista de orar. Não desista de se reunirem e clamarem ao Senhor. Devemos gastar tempo nas orações e esperar pela vitória, pela libertação que o Senhor, nosso Deus, já nos deu em Cristo Jesus. Vivemos uma situação delicada, uma situação difícil, mas eu quero trazer nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical uma palavra de ânimo, uma palavra de satisfação, mesmo diante das adversidades. O que isso tem a ver conosco? Charles Spurgeon diz assim: nosso Deus não somente ouve a oração, mas tem prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Deus não somente ouve a nossa oração, mas o nosso Deus tem prazer em ouvir os filhos que o louvam e o adoram em espírito e em verdade. Eu e você, meu irmão, precisamos investir a nossa vida, não só individual, mas em comunidade, em orarmos a Deus pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação. É dever da Igreja Presbiteriana do Jundiaí orar e clamar diariamente aquele que me sustentou, aquele que te sustentou e aquele que nos sustenta até o dia que Ele nos chamar ou até o dia que Ele voltar. Que nós tenhamos essa certeza e essa convicção em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é grandioso, maravilhoso e poderoso. Confiamos no Senhor. Descansamos no Senhor. E viemos, Pai, dizer a Ti o quão dependentes nós somos do Senhor. Nesse momento, Pai, tão difícil que nós vivemos, eu clamo ao Senhor, sustenta o meu irmão, a minha irmã, dê ânimo, dê alegria aos jovens, aos adolescentes, aos idosos, às crianças. Traga, Pai, ânimo aos desanimados. Traga esperança aos desesperançosos. Traga alegria no meio de tanta tristeza. Jesus, nós dependemos do Senhor e nós clamaremos a quem de fato resolveu e pode resolver os nossos problemas. Obrigado por confiarmos e descansarmos naquele que tem cuidado sempre de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero dizer para você que todos os nossos avisos estão no nosso boletim. Nós tivemos que cancelar, né, as nossas reuniões presenciais, não só de escola bíblica dominical, o culto, mas também os pequenos grupos durante a semana, mas faremos de forma virtual. E nós conclamamos a igreja a termos realmente um tempo de oração.
Tá? Então, a você que puder levantar uma oração agora, daqui uma hora, durante a tarde, durante a semana, tá? Por favor, esteja colocando não somente a nossa igreja, mas, como eu já mencionei, né, tudo que está acontecendo na presença daquele que pode ouvir os nossos clamores. Se por acaso você não recebeu o nosso boletim, entre em contato conosco, que nós enviaremos a todos vocês. Se Deus assim nos permitir, nos vemos às 18h30. Que Deus vos abençoe.